Eu costumo evitar ler comentário de internet, mas às vezes não tem jeito. Você tem vontade lá, dar uma olhada. A minha equipe fica, pô, Guilherme, tem que responder comentário. Enfim, e a gente se depara invariavelmente com os haters. A gente sabe que muitos dos haters, o que eles querem no fundo é chamar a atenção. Então vamos dar um pouco de atenção para eles. Por isso, esse Café com Bolos vai ser diferente. Nós vamos responder comentários de haters no Twitter. E aí, tem tempo para um cafezinho? Para fazer um bom café, meu bem. Vamos lá. O primeiro comentário é do Lucas Roman. Ele respondeu um tweet que a gente fez, divulgando uma foto que ficou muito famosa essa semana na internet, que veio do padre Júlio Lancelotti, denunciando uma agência da Caixa Econômica Federal em Porto Alegre que botou pedras pontudas na sua calçada para evitar que pessoas em situação de rua se deitassem lá. O que o Lucas Roman respondeu a essa foto que a gente postou? Vejo bastante gente criticando, mas se fosse na porta da sua casa, não gostaria. Querendo ou não, é um espaço privado. Vamos lá, Lucas. Aí tem duas coisas. Primeiro, um problema de desinformação. A calçada não é um espaço privado, a calçada é um espaço público, onde todo mundo deve poder passar, se estabelecer o que quer que seja. Segundo, um problema de humanidade. Quando a gente começa a naturalizar ações de segregação como essa, ações de violência simbólica e físicas como essa, demonstra o tamanho do abismo moral que a nossa sociedade chegou. É inacreditável que um país tão rico como o Brasil, quarto país que mais exporta alimento no mundo, ter 19 milhões de pessoas com fome. Um país que tem um orçamento trilionário, ter milhares de pessoas morando na rua. Isso por si só já é absurdo. Deveria ter uma pressão muito maior da sociedade para que o poder público fizesse políticas sociais, de moradia, de segurança alimentar. Mas o absurdo fica em dobro quando a reação que se tem, muitas vezes do próprio poder público, é violentar pela segunda vez essas pessoas. Quando vai lá e bota debaixo de um viaduto, que é o que restou para as pessoas, pedra pontuda, na porta, num portão, num banco de praça, onde alguém está deitado por falta de alternativa, vai lá e você bota um negócio que impede que as pessoas deitem. Essa arquitetura da segregação, da violência, que se espalhou não só por São Paulo, por Porto Alegre, mas pelo conjunto das cidades brasileiras, é vergonhosa. Demonstra a decadência moral, a decadência humana de uma sociedade. Começou lá atrás, aqui em São Paulo, com as rampas anti-mendigo, para impedir que as pessoas ficassem em determinados pontos da cidade. Depois, as lixeiras anti-catador. Não sei se vocês lembram dessa. Existe até hoje em vários bairros mais de classe média alta, mais chiques, aquelas lixeiras fechadas com cadeado, para impedir que os catadores de reciclagem circulem com as suas carroças no bairro. E agora virou moda geral botar pedra em calçada, botar pedra debaixo de viaduto, botar pedra em canteiro. Parece que para muita gente a melhor forma de lidar com a pobreza, com a miséria, é esconder, é jogar para baixo do tapete. Isso é inaceitável. Nós vamos continuar denunciando de todas as formas essa segregação e essa violência contra a população em situação de rua e os excluídos no Brasil. Vamos agora para o Rodrigo Vasques, que respondeu um outro tweet nosso dizendo o seguinte: sabe quando um sem-teto de Celta cursa mestrado na PUC São Paulo? Playboy na pele de cordeiro. Bom, vamos lá. De novo, no tweet do Rodrigo, nós temos um problema de informação. Eu não cursei meu mestrado, Rodrigão, na PUC de São Paulo. Eu cursei na USP, fiz mestrado na Faculdade de Psiquiatria da Universidade de São Paulo. Hoje, eu dou aula no mestrado da PUC de São Paulo. Mas, no fundo, o que está em jogo nessa fala raivosa dele, parece que o Celta desperta fortes emoções em alguns bolsonaristas, é que alguém não possa fazer uma escolha de vida, de solidariedade aos mais pobres. Parece que tem uma espécie de criminalização disso, que eu já vi várias vezes em entrevistas, em televisão, em diálogos com as pessoas tete a tete. Eu não sou
um sem-teto. Venho de uma família de classe média aqui de São Paulo. Meus pais são médicos, professores universitários, né? Tenho aqui minha casa onde eu gravo, mas tomei uma opção com 18 anos de idade, que foi me juntar à luta do sem-teto. Fui morar numa ocupação em Osasco e há mais de 20 anos, com muito orgulho, luto ao lado das pessoas que mais precisam no MTST. Isso é uma escolha de vida, como qualquer um pode fazer. Imagino que o Rodrigo também tenha feito as suas, além de ficar falando groselha no Twitter. A questão é que gera um certo incômodo que a gente se solidarize com uma dor que não é nossa. Para alguns, soa como hipocrisia. Como pode alguém que tem teto lutar junto com o sem teto? Como pode alguém que não passa fome lutar junto com os famintos? Esse tweet do Rodrigo expressa uma coisa que é muito antiga e que não vem só dele, que é uma tentativa de desmoralizar a militância como escolha de vida. Tratar como se fosse hipocrisia ou se tivesse interesses ocultos de alguém que está querendo ganhar por trás alguma coisa. A militância de esquerda, a militância socialista, a militância por um mundo melhor não é outra coisa do que a gente dedicar uma parte das nossas melhores energias e do nosso tempo para um projeto que não é só nosso, para uma coisa que não é só o nosso umbigo, nosso interesse individual, para compartilhar um ideal com muita gente. Por isso, faço aqui a minha homenagem a todos e todas que estão hoje assistindo o Café com Bolos e que optaram pela militância. Bom, agora essa é a do Vando. Não é o Vando das calcinhas, é o Vando 18345826. É assim que ele se identifica. Ele ficou absolutamente revoltado com um gráfico que a gente postou dizendo que as crianças no Brasil hoje não fazem 3 refeições por dia. Só que a revolta dele não foi com a situação, foi com a esquerda que está denunciando. Olha o que o Vando respondeu. O que aconteceu com a opinião do fica em casa, a economia a gente vê depois? A conta chegou? Hipocrisia? Vamos lá, Vando. É importante responder ele, porque a gente ouve isso de muitos bolsonaristas por aí, fazendo uma caricatura mentirosa do que é que foi a posição da esquerda desde o início da pandemia. Nenhum de nós falou, fique em casa, a economia a gente vê depois. Nós falamos sim, é importante ficar em casa, como estavam recomendando todos os infectologistas, todos os cientistas, para que se pudesse conter a escalada do vírus no período de pico. E exatamente por não ter se feito isso no governo Bolsonaro, nós somamos hoje 620 mil mortos no nosso país, a pior condução do mundo na pandemia. Mas também dissemos, qualquer um que tem um mínimo de honestidade intelectual, basta ir lá e recuperar. Que era preciso combinar o isolamento sanitário com medidas de apoio econômico. Aliás, a única medida de apoio econômico que teve no Brasil, o auxílio emergencial, só aconteceu por pressão da esquerda e da oposição no Congresso Nacional. Quem não se lembra dos famosos R$200, que era o que o Paulo Guedes e o Bolsonaro queriam pagar? Isso depois de serem pressionados. E a gente conseguiu fazer com que isso aumentasse para 600. As políticas de apoio a pequenos comerciantes, microempresários, que tiveram que manter os seus negócios fechados, como no período mais grave da pandemia, de fato precisava ser assim, mas tinham que ter recebido capital de giro, apoio para pagar os fornecedores, para pagar os funcionários. O programa que o Bolsonaro fez, o Pronamp, é uma tragédia. Não atendeu nem 7% daqueles que precisavam. Ou seja, o debate que nós colocamos desde o início e que se tivesse um governo responsável no Brasil, teria feito como vários outros do mundo fizeram, que foram exemplos no combate à pandemia, seria combinar 2 linhas. Isolamento sanitário para evitar mortes. Em segundo lugar, apoio econômico para garantir que a economia não despencasse e que as pessoas não ficassem expostas à máxima vulnerabilidade e à fome. O Bolsonaro disse que ia salvar a economia em vez de salvar vidas. O que a gente está vendo no Brasil é que não se salvou nem vidas, nem economia. E tem outra. Os bolsonaristas gostam de dizer que todo o problema econômico que o Brasil vive é exclusivamente relacionado à pandemia. É lógico que a pandemia gerou uma queda da economia no mundo inteiro. Agora, vamos nos perguntar, será
que a inflação de alimentos que o Brasil vive é por causa da pandemia ou é por causa da política de destruição dos programas de segurança alimentar, como o PAA e os estoques reguladores da Conab, e a política de fomento ao agronegócio que só exporta e não garante o mercado interno? Será que a gasolina a R$ 7,00 é culpa da pandemia ou é responsabilidade dessa política irresponsável que o governo Bolsonaro manteve na Petrobras de paridade com os preços internacionais? O Brasil teve que enfrentar dois vilões ao mesmo tempo. Além do vírus, enfrentou um verme incompetente no comando do país e que fez a economia descer ladeira abaixo. Essa aqui do Felipe Raimundo é muito boa. Ele pegou um tweet nosso denunciando que o Paulo Guedes esconde os seus investimentos em paraíso fiscal e fica incomodado quando a imprensa ou a sociedade fala disso. Aí veio o Felipe e falou, ele tá errado, temos que esconder nossos investimentos, tem muito olho grande por aí. Ó, Felipe, não, de fato tem muito olho grande no mundo, tal. Isso, quem sou eu para questionar? Agora, no caso, trata-se do investimento feito pelo ministro da Economia. Isso precisa ter transparência e publicidade, porque existe uma coisa chamada conflito de interesses. Muita gente entendeu mal as denúncias que foram feitas em relação ao Paulo Guedes. Disseram, ele apareceu lá no Pandora Papers, ele não pode então investir o dinheiro dele, ele faz o que ele quiser. Opa! Quando alguém se torna agente público, ele passa a ter influência sobre fatores de investimento. O Paulo Guedes influencia, por exemplo, nas decisões cambiais do governo, que ajudam a definir o preço do dólar em relação ao real. Se ele tem investimentos lá fora em dólar, é claro que ele quer que o dólar aumente, porque aí ele vai ter mais dinheiro em real se for repatriar esses recursos. Ou seja, algo que pode não ser bom para a economia brasileira, porque o aumento do dólar pode levar a aumento de produtos que têm insumos importados, ou na política de paridade que a Petrobras fez, o aumento do dólar significa aumento do litro do combustível. Para o Paulo Guedes é bom. Uma coisa é o investimento privado que cada um tem e pode evitar o olho gordo de quem quer que seja, desde que siga as regras de transparência, evite sonegação fiscal e tudo mais. Outra coisa bem diferente é o ministro da Economia, com investimento em paraíso fiscal e cheio de conflito de interesse com as decisões de governo. Nós precisamos falar mais e não menos sobre os investimentos obscuros do Paulo Guedes. Bom, e o último tweet de hoje é do engenheiro Valentão. O engenheiro Valentão respondeu a um tweet nosso sobre a mamata do Bolsonaro e da família em Dubai. Olha o que ele disse. Primeira vez que eu concordo com Boulos. É o fim dos tempos. O engenheiro Valentão parece que ficou chocado e um pouco confuso por ter concordado com a gente. Meu caro engenheiro, eu quero aqui te fazer um convite. Esse não precisa ser o fim dos tempos, pode ser o começo de novos tempos. Você é muito bem recebido do lado de cá. Toda vez que você estiver disposto a criticar miliciano, a criticar farra em Dubai com dinheiro público, da turminha do governo Bolsonaro, você não precisa ter vergonha de concordar com a gente, de concordar comigo, de concordar com a esquerda. Você pode vir para o nosso time que a gente vai te receber de braços abertos, você sendo valentão ou não. Tamo junto. Esse foi mais um Café com Boulos. Para fazer um bom café, meu bem.